Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos vivendo tempos difíceis em nosso país, onde uma pandemia de gripe tem se alastrado em vários lugares, e não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. As pessoas têm vivido tempos difíceis de incertezas, insegurança e dúvidas com relação ao futuro. Em países desenvolvidos como Itália, França, Estados Unidos, essa gripe tem feito um caos de mortes, pessoas doentes. E aqui no Brasil, nós já temos vários casos confirmados dessa gripe e já tivemos também um caso de morte no último dia em que ficou comprovado que essa pessoa ela acabou morrendo por decorrência da gripe aí que foi intitulada, causada pelo coronavírus. Algumas empresas já fecharam, outras estão funcionando em quadro reduzido. Temos também alguns casos, como por exemplo, na igreja que eu faço parte, os cultos serão transmitidos via internet e também através das plataformas digitais. Então a gente está vivendo um tempo muito difícil. Se nós estudarmos a história da humanidade, nós percebemos que ao longo de todos os anos da humanidade aqui nessa terra, várias crises, guerras, epidemias de doenças aconteceram e as pessoas ao longo da história viveram também períodos muito difíceis. Mas nós como cristãos precisamos levar a mensagem do Evangelho. A palavra evangelho, ela significa boas novas. Então, em meio a más notícias, eu tenho uma boa notícia para o seu coração. É a mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem da cruz. Jesus Cristo, certa vez, ele disse, olha, eu vim a este mundo não para os sãos, mas para os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Então, Jesus é o médico dos médicos. Jesus ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em meio a tanta crise, em meio a tanta dificuldade, como nós cristãos devemos nos portar mediante a notícias ruins em que esse coronavírus tem se alastrado e tem chegado a tantos lugares próximos de nós? Certa vez, Salomão, após a construção do templo, ele fez uma oração santificando aquele lugar a Deus. E Deus apareceu em sonho para ele em seguida, dizendo as seguintes palavras que nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1. A partir do versículo 11, perdão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. É interessante que Salomão acabou de fazer o templo, ele tinha construído o templo do Senhor, tinha construído a sua casa. E em sonho Deus apareceu para ele e disse e afirmou as seguintes palavras, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Não que Deus, ele muitas das vezes causa as coisas, mas tudo aquilo que acontece também acontece através das escolhas do homem. O ser humano, ele, ao longo dos anos, qual é a tendência do ser humano? É pecar, é falhar, é desobedecer a Deus. Vamos
ler as Escrituras no Antigo Testamento e a gente vai ter esse entendimento que ao longo dos anos Deus, de todas as formas, criou meios para poder se aproximar do ser humano. E o ser humano escolheu desobedecer a Deus. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, lá em Gênesis. Eles tiveram a oportunidade de não comer do fruto proibido. E eles escolheram comer do fruto proibido. Israel, ao longo dos anos, foi assim, agraciada. A nação de Israel foi agraciada com milagres, prodígios, livramentos, Deus sustentando, fazendo milagres, levantando profetas. E qual foi a escolha de Israel? Desobedecer a Deus, virar as costas para Deus. Então, certa vez, quando Deus falou isso para Salomão, né? Mesmo que os gafanhotos venham ou consumam a terra, ou se estiver peste, ou seja, doenças no meio do meu povo, ele diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus, ele muitas das vezes utiliza algumas coisas que acontecem em nossa volta para poder abrir os nossos olhos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas as coisas cooperam e Deus usa todas essas coisas para a salvação do ser humano. Essa passagem, né? Que todas as coisas cooperam, está lá em Romanos capítulo 8. E o capítulo 8 é toda uma prova do amor de Deus para o ser humano. É interessante que Deus, ele coloca essa condição. Se o meu povo, aqui ele está falando de Israel, mas nós entendemos que hoje a promessa também ela vale para a igreja do Senhor, o povo eleito de Deus. Israel era o povo eleito e a igreja é o povo eleito de Deus, pois a salvação agora não é só para Israel. A salvação é para todos aqueles que pela fé crescem que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador. Então, pega essa passagem, o verso 14 aqui que nós estamos lendo, do capítulo 7 de 2 Crônicas, e converta essa passagem para o nosso povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, ou seja, as coisas estão acontecendo, o coronavírus está aí, mas tragédias, doenças, não são causas exclusivas do ano de 2020, que é o ano que nós estamos vivendo isso. Ao longo de todos os anos nós tivemos guerras, doenças, tragédias, mortes. Só que precisou um vírus, uma doença de contágio muito fácil, né? Que, sabe, a contaminação ela é bem rápida, né? Que é através do ar, através do contato físico entre pessoas, né? Contato ali por saliva. Então, precisou que uma doença acontecesse para que as pessoas começassem a ficar preocupadas com o futuro, com o amanhã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então está acontecendo tudo isso. Vamos nos humilhar perante Deus. Nós somos totalmente incapazes, somos totalmente sem forças para poder enfrentar tudo isso. Aí que Deus age em nosso favor. Então precisamos nos humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Talvez você que esteja me assistindo não seja um crente no Senhor Jesus, mas nós encontramos a solução em Deus. Muitas pessoas acham que o simples fato de lavar as mãos com álcool em gel, né, ou então ficar isolada vai resolver o problema. Mas o que adianta nós nos precavermos com relação à parte física, sendo que nós temos não apenas uma vida passageira aqui nessa terra, temos uma vida eterna. Ele diz, continuando no versículo 14, e se converter dos seus maus caminhos. Há alguns meses atrás as pessoas estavam alegres, né? Curtindo o carnaval, pulando, festejando. O coronavírus já estava matando pessoas na China. Mas aqui no Brasil, era o momento, carnaval, folia.
E agora as pessoas estão preocupadas. Por que não ficaram preocupadas com relação à doença no período do carnaval? Ao invés de se juntarem, misturarem e disseminarem talvez o vírus, por que não se preocuparam em se isolar antes do carnaval? Mas é porque, infelizmente, o ser humano é depravado e, tendenciosamente falando, ele se preocupa apenas, ou ele quer apenas aquilo que dá prazer. Então Deus coloca essas condições. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então nós temos um entendimento que a salvação é pela graça mediante a fé. Efésios 2, versículo 8 diz isso. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé, pela graça. Só que automaticamente nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Crer e se arrepender de todo o coração. A conversão é você mudar de rota. Você estava indo em uma determinada direção. Jesus Cristo entrou na sua vida, você mudou a direção. Então é converter dos seus maus caminhos. Abandonar as velhas práticas. Abandonar o pecado, a vida momentânea, passageira. Se preocupando apenas em satisfazer as vontades carnais, em se enriquecer, em passar a perna nos outros, em tirar vantagens, abandonar os seus maus caminhos, se converter ao Senhor. Então, olha a continuidade aí no versículo 14, a continuação, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está usando essa oportunidade, né? Vamos dizer assim, essa situação é uma oportunidade para que o Brasil se converta ao Senhor Jesus. Aqui nós entendemos que Deus perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, inclusive do coronavírus. Eu disse, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não é que Deus ocasionou, né, colocou o vírus ali para poder matar as pessoas. Não foi isso. Mas Deus usa, inclusive, as coisas ruins, né, as situações ruins, porque todas as coisas cooperam para que o homem se volte a Ele. Então você que está me assistindo agora, nesse exato momento, não fique preocupado. É claro, temos que tomar as devidas precauções com relação ao vírus, com relação à doença. Mas nós entendemos que se o povo de Deus, olha só, chamar pelo nome dele, se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, se houver um arrependimento genuíno da nação brasileira, o Senhor ouvirá a nossa oração, perdoará o nosso pecado e sarará a nossa terra. Você que está me ouvindo, talvez, você que está me assistindo, talvez você esteja preocupado, talvez você até contraiu essa doença, ou tem alguém na sua família que contraiu essa doença. Se volte ao Senhor Jesus. Nós como cristãos, e eu como cristão, como um servo de Deus e como alguém que tem essa incumbência de levar a mensagem do Evangelho, a minha certeza não é em coisas passageiras. Eu não tenho certeza se amanhã eu estarei aqui, ou depois da manhã, ou daqui uma hora, mas uma certeza eu tenho. Eu tenho a vida eterna em Jesus Cristo. A minha alegria não é restrita apenas em coisas terrenas, mas se eu fechar os olhos hoje, se eu morrer hoje, eu tenho uma convicção: estarei com Jesus Cristo para sempre. E a Bíblia nos promete uma vida eterna por meio de Jesus, onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá doença. Porque Jesus na cruz, ele venceu a morte, ele venceu a doença, ele venceu as dificuldades para nos dar a vida eterna, nos dar a esperança por meio dele. Temos um exemplo lá em Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha de fogo. Deus permitiu que aqueles homens passassem pela fornalha. Deus poderia ter livrado eles de entrarem na fornalha? Claro, Deus é soberano.
Só que Deus permitiu que eles entrassem na fornalha de fogo, porque eles não quiseram dobrar os joelhos e adorar a estátua. Eles adoravam apenas a Deus. Mas Deus permitiu aquela situação para poder livrá-los na fornalha de fogo. Então, muitas das vezes, Deus ele não nos livra da provação. Ele nos livra na provação. E eu tenho certeza que Deus está nos sustentando, nos preservando nessa provação. O vírus está solto. A doença está está se alastrando. Mas a nossa oração é que Deus nos preserve e nos livre na provação. É interessante porque o Salmo 91 fala a respeito disso, Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio, ó Altíssimo, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Ou seja, nós amamos a Deus, confiamos nele e ele nos livrará. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Temos segurança em Deus. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que pela fé creem na sua existência, aqueles que pela fé receberam Jesus como único e suficiente Salvador, que andam de acordo com seus decretos e obedecem às Escrituras, a palavra de Deus diz que haverá proteção. Vamos confiar em Deus, mesmo que muitas das vezes as circunstâncias sejam contrárias, que nós possamos nos voltar ao Senhor. Como nós lemos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar o Brasil, Deus quer tratar com o Brasil, Deus quer tratar com o homem. E não há melhor oportunidade, mediante a tantas dificuldades, diante do coronavírus, de você se voltar a Jesus, entregar a sua vida para Ele e confiar na sua proteção e no seu livramento. Ou você prefere lutar com as suas forças e enfrentar o coronavírus unicamente com o seu braço forte? Agindo Deus, diz o Senhor, quem impedirá? Então essa é a minha palavra para você no dia de hoje. Estou gravando esse vídeo no dia 18 de março de 2020. Eu não sei o que acontecerá amanhã, ou depois da manhã, daqui um mês, daqui 2 meses, mas que nós possamos orar e pedir a Deus que esteja na direção de todas as coisas. Ele é soberano, Ele está. Então vamos enfatizar e intensificar a nossa oração, pedindo ajuda ao Senhor. Volte-se a Deus. O Espírito Santo está trabalhando aí no seu coração. A graça está te alcançando nesse exato momento. Se volte ao Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Confia no Senhor
e o mais Ele fará. Eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço por esta oportunidade de falar da Tua palavra, de falar do Teu Evangelho. Eu não sei quantas pessoas que me assistirão, eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Estamos vivendo um momento tão complicado em nossa nação, em nosso país, no mundo em geral, onde esse vírus tem causado um rastro de mortes, destruição, pessoas doentes, crises econômicas, sociais, pessoas vivendo isoladas, comércios fechando as portas. Já encontramos em alguns lugares escassez de produtos, mas, meu Deus, nós confiamos na Tua proteção. Tua palavra diz que se o Teu povo eleito, propriedade exclusiva, se a Tua igreja chamar pelo Teu nome, se humilhar, orar, buscar a Tua face, converter dos maus caminhos, o Senhor nos ouvirá. Então, meu Deus, nós clamamos ao Senhor e pedimos que o Senhor ouça a nossa oração. Que o Brasil se converta ao Senhor, que o Brasil abandone o seu mau caminho, que o povo brasileiro reconheça o Senhor como único e suficiente Salvador, capaz de nos livrar desta peste perniciosa, dessa doença, da escassez, da crise. Só o Senhor pode nos livrar, só o Senhor pode nos abençoar. Assim, meu Deus, eu estendo as minhas mãos agora em direção a essas pessoas que estão me assistindo nesse exato momento. Preserva elas com vida, preserva elas com saúde, mas que haja salvação. Que essas pessoas se convertam ao Senhor e reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador. E se outras pessoas que me assistem já reconheceram o Senhor como o único e suficiente Salvador, que o Senhor possa trazer paz ao coração delas, possa trazer livramento, proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu abençoo cada vida, cada pessoa, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, idoso, seja qual for a religião, seja qual for o credo, a crença, a opção, não importa. Que a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, possa alcançar agora cada vida que me assiste nesse exato momento. Assim eu oro e te agradeço, Jesus, na certeza que essa mensagem impactará gerações, vidas, e que teu Espírito Santo, aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, possa terminar essa boa obra. Precisamos do Senhor, precisamos da ação do teu Espírito Santo, da ação do Senhor sobre a nação brasileira, sobre o mundo em geral, sobre os países que têm sofrido essa crise. Só o Senhor pode nos livrar. Só o Senhor pode dar a solução. Assim eu abençoo cada vida que me assiste. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus te abençoe. Continue em oração. Continue confiando, porque o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. A história está nas mãos de Deus. Ele é soberano. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Nada foge do controle de Deus. Tudo isso está acontecendo, mas Deus está no controle. E é uma ótima oportunidade para nos voltarmos a Deus, nos convertermos dos nossos maus caminhos e entregarmos de fato a nossa vida ao Senhor Jesus. Inclusive, para muitos cristãos que atualmente têm brincado de ser crente. Serve para nós. Vamos nos arrepender de verdade e se voltar ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Confie em Deus. Ele dará a solução a todos nós. Um forte abraço. Até um próximo vídeo.